pessoal do Vitória Ensina em Casa, mais um dia de aula de geografia para vocês. Aqui todo mundo curtindo cada detalhe, cada conhecimento novo. E ó, pessoal, vamos focar na aula, porque a gente tem muita novidade, tem muito conhecimento para adquirir e ninguém pode perder o foco. Beleza? Simbora para a nossa aula de geografia. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as modificações e transformações do relevo. Detalhe, lembra que a aula passada a gente falou um pouquinho sobre o que era o relevo e tudo mais? Lembra em aulas passadas que a gente falou sobre isso? Exatamente, vamos falar um pouquinho, relembrar o que é relevo e falar um pouquinho dessas modificações e transformações, quem é que transforma, quem é que modifica, como é que se dá o relevo, tá certo? Então, vamos lá. Para começo de conversa, vamos relembrar o que é relevo. Olha só, relevo é o modelo da superfície do planeta Terra, isto é, as formas que a camada externa apresenta devido às ações e agentes internos e externos. Ou seja, aonde a gente pisa, certo? Aonde a gente pisa? Como é esse terreno? Como é que ele está organizado? Como é que ele está formado? Então, são as transformações, as modificações, o jeito que está se estabelecendo esse terreno da superfície do planeta Terra. Isto é o relevo, tá bom? Então, seguindo, é a base da formação de diversas paisagens existentes do planeta, pois exerce influência do clima e, consequentemente, do tipo de vegetação. Ou seja, o ambiente, o clima, ele vai dizer que tipo de vegetação vai se instalar naquele devido terreno, tá bom? A geografia demonstra muito interesse no estudo do relevo. Isso ocorre porque esse elemento é importante para a distribuição da população e ocupação, organização do espaço geográfico. Então, é interessante para a geografia porque, além da gente estudar a natureza, as formas, como o terreno se acomoda, a gente também vê o relevo como uma forma de organizar a ocupação da população daquele determinado espaço. Tá certo? Ok? Vamos lá. Geografia aí, ó, se misturando com a geografia física, com a geografia natural, enfim. Vamos lá, seguindo. O relevo pode ser formado através de vários fatores, ou seja, para a existência do relevo, de como esse terreno vai se formar, vai se acomodar, existem vários fatores, certo? Ativação de vulcões, terremotos, clima, chuva, geleiras, ventos, ação do homem e entre outros, tá certo? Pode levar milhares de anos para a mudança do relevo. Sim, pode levar milhares de anos para isso, de um determinado local. Se transforma de um dia para a noite? Se modifica? Se forma do dia para a noite? Não, não. Isso custa muito tempo, tá certo? Para poder criar o formato do terreno que a gente tem hoje. Eita, aquele local tem mais, ó, locais mais de morro, é mais plano, tem mais planícies, tem mais planaltos, tem mais depressões, enfim. Cada local durou um certo tempo, certo? Para ter aquela paisagem. Vários conceitos se misturando aí, pessoal. A gente falou sobre espaço geográfico, a gente já deu aula sobre isso. Sobre paisagem, que a gente já deu aula sobre isso também, tá? E agora, vamos falar um pouquinho sobre esse terreno, o relevo. Seguindo. O relevo terrestre, apesar de aparentemente estático, ou seja, paradão, certo? Ele é dinâmico e está em constante transformação. Tal dinâmica deve-se aos processos internos, ou seja, que vem de dentro do planeta, ou externos, que vem de fora para dentro do planeta, que contribui para que essa dinâmica, né? A gente pensa que o terreno está ali paradinho. Não, ele está em constante movimento, ó. Ele está se movimentando, só que não é perceptível aos nossos olhos, assim, de imediato. Tá bom? Os agentes transformadores do relevo são classificados conforme a origem de suas ações. Aqueles que atuam abaixo dos solos são chamados agentes endógenos ou interno, tá certo? E aqueles que atuam sobre a superfície, ou seja, fora do solo, são chamados de agentes exógenos, ou seja, externo, interno, externo, interno e externo, ok?
Vamos lá. E que agentes seriam esses? O que é que eles provocam? Vamos lá, vê só. Agentes internos ou endógenos também são chamados de modeladores e costumam ser subdivididos em 3 grupos: o tectonismo, os abalos sísmicos e o vulcanismo. Tudo o que acontece no interior do planeta para fora provoca aí, ó, são chamados de agentes internos e eles são conhecidos como os agentes modeladores, porque eles vão moldar o terreno, tá certo? Vamos lá. O tectonismo, também chamado de diastrofismo, é todo e qualquer movimento realizado a partir de pressões que vêm, ó, da região localizada sobre o magma da Terra. Lá no interior da Terra, existem plaquinhas, certo? Que ficam aí, ó, nadando sobre o magma. E quando elas se chocam, elas provocam certos abalos, né? Que futuramente, exteriormente, né, no nosso terreno, vai modelar o nosso relevo. Aí vê só. Dentre as paisagens formadas pelo tectonismo, temos as montanhas, as cordilheiras, os vulcões e todas as paisagens que posteriormente são novamente modificadas pelos agentes externos de transformação do relevo. Então, as montanhas, as cordilheiras que a gente viu na aula passada, todas elas são provocadas pelo tectonismo. E que mesmo assim elas ainda sofrem outras transformações com os agentes externos, que é a chuva, o clima, o vento, tá bom? Seguindo. Temos os abalos sísmicos, estão diretamente ligados à dinâmica tectônica, ou seja, está ligadinho ao tectonismo que a gente falou antes, tá certo? São gerados pelo movimento agressivo das massas da crosta interior da Terra ou do manto terrestre, tá certo? Pode ser resultantes de choque entre 2 placas. As plaquinhas que eu disse que fica assim, ó, boiando sobre o magma, elas se chocam, certo? E provocam terremotos, abalos sísmicos e tudo mais, tá bom? Temos também o vulcanismo, que são atividades de erupção do magma localizado no interior da Terra, em direção à superfície. Esse material quente e pastoso costuma encontrar brechas para a sua ascensão das zonas de encontro entre 2 placas tectônicas, onde existem falhas e fraturas que permitem a sua passagem. Ou seja, tem lá o tectonismo, certo? Que é as placas tectônicas, elas se chocam, certo? Quando elas se chocam, elas abrem algumas brechinhas, onde esse magma ele é empurrado para a superfície da Terra. Quando ele é empurrado, ou ele pode provocar as cordilheiras e montanhas e o relevo que a gente conhece, ou simplesmente eles podem sim eclodir, eles podem explodir, ou seja, fazendo com que essa larva, esse magma, ele saia, né, para a superfície da Terra. Que está na imagem aí do ladinho, ó, onde é uma massa, né, meio pastosa, certo? Onde vai definir, vai sim também modelar o nosso relevo, o nosso terreno, tá bom? Seguindo, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre os agentes externos, ok? Também chamado de esculpidores. Olha, eu tenho os modeladores, que são os agentes internos, que é quando eu formo o terreno, o relevo, propriamente dito, grosso, e eu tenho os externos, que são os esculpidores, eles vão esculpir aquele terreno, tá? Vão dar uma outra roupagem a esse terreno. Vamos lá. Eles são ocasionados pela ação de elementos que se encontram sob a superfície, como os ventos, a água e os seres vivos. Eita, a gente também, quando a gente mete a nossa mão ali na natureza, transformando aquela paisagem, a gente também é considerado como agente externo. E vamos chamar de esculpidores, porque a gente faz o bem para a natureza, né? Onde muitas vezes alguns seres humanos não querem o bem, né? Fazem mais para destruir mesmo. Vamos lá. Eu tenho aí um tipo de agentes externos. A erosão pluvial, que ocorre pela ação da água da chuva, que contribui para o processo de lixiviação. Lavagem da camada da superfície, ou seja, dos solos. Forma também alguns caminhos ocasionados pela força das enxurradas, ok? Quando mais profundos, esses caminhos podem contribuir para a formação de ravinas,
Ou seja, são erosões mais profundas. E vossorocas, quando a erosão é muito grande ou quando ela atinge o lençol freático, certo? O lençol freático, lembra, vocês lembram sim, né? Em outras aulas e até em outros anos também, vocês terem estudado sobre o solo, onde tem um lençol freático, lá embaixo, as camadas de solo e lá embaixo tem um lençol freático. Pronto. Tem também a erosão fluvial, que acontece pela ação do curso da água sobre a superfície, modelando a paisagem, transportando também sedimentos, ou seja, pedrinhas, várias coisinhas que existem dentro dos rios, tá bom? Podemos dizer que são os próprios rios que constroem os seus cursos, a força da água, o caminho que ela tem. Isso aí é uma erosão fluvial, que é o caminho do rio. Ou seja, ela vai modelando e vai traçando o seu próprio percurso, tá bom? Tem a erosão marinha, é aquela provocada pela ação da água do mar sobre a superfície, provocando desgaste das formações rochosas litorâneas, tá bom? É mais o litoral. Temos também a erosão glacial, que é provocada pelo derretimento de geleiras, localizadas em regiões montanhosas e elevadas altitudes, já bem altão, que formam um curso de água que modelam a superfície por onde passam. Olha aí, o derretimento das geleiras também é uma forma de agente externo que modela, que esculpe, modela não, que esculpe o nosso terreno, tá bom? Outro importante agente externo são os ventos, né? A erosão eólica, que atuam no relevo também em um processo lento e gradual, tá? Esculpindo as formações rochosas e transportando os sedimentos presentes do solo em forma de poeira, ok? Além dos processos erosivos que a gente já conheceu, há também o intemperismo, que é resultante da ação, certo? De transformações físicas, químicas e biológicas também, sobre o solo. Esse processo também é conhecido como meteorização, tá? E é responsável pela desintegração e decomposição dos solos e das rochas. Ou seja, por exemplo, está muito quente sobre aquela rocha, sobre aquela pedra, que é uma rocha, muito quente, e de repente fica muito frio. E acontece a quebra daquela rocha, ou a quebra daquele solo. É a ação de um intemperismo aí, ou seja, a ação física daquilo ali. Também pode acontecer a ação química, que é quando tem as transformações de algumas rochas. E biológicas também existe, tá? Que é a questão do solo, dos tipos de solo que existe. Seguindo. Daí, chegamos, né? Vamos parar por aqui, porque é muita informação. A gente viu agente interno, agente externo, a gente revisou o que é relevo lá na frente, para a gente saber que o relevo é aquele terreno, é aquela forma em que o planeta Terra, a superfície do planeta Terra, como é que ele se modela. Vimos também que os agentes internos são os agentes modeladores. Eles vão moldar esse terreno. E já os agentes externos, eles são esculpidores. Eles vão esculpir o que os modeladores fizeram. Ou seja, a natureza, ela é muito perfeita. Ela pensa em tudo. Ela forma o terreno, ela modela o terreno, ela esculpe o terreno, ela dá as condições necessárias para os seres vivos viverem naquele ambiente, ela dá espaço naquele terreno para a população ocupar aquele espaço geográfico de uma forma, né, consciente, de uma forma que também precise preservar e conservar aquele meio ambiente. Então, a natureza, ela sim, ela é perfeita. Basta nós, enquanto seres humanos, ter a sensibilização de cuidar desses ambientes, de cuidar desse terreno. Até porque um terreno mal cuidado, né, um terreno que você invade, um relevo que você modifica de qualquer forma, você ocasiona muita coisa para a sua vida. A gente mesmo se destrói. Então, toda a nossa ação tem uma reação. Então, vamos pensar direitinho quando a gente for mexer na natureza. Tá certo?
ok? Então, essa foi a nossa aula de geografia de hoje, falando um pouquinho sobre o nosso relevo e as suas modificações, transformações e os agentes que existem de transformadores dentro do nosso relevo. Espero que todos tenham gostado, curtido a nossa aula. Qualquer dúvida, volta lá no YouTube, revisa, foco nos estudos e, ó, eu espero cada um de vocês na próxima aula, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!